para a gente, como eu te falei, deixar lá na área de membros lá do pessoal, tá? Vou começar a colocar para gravar agora. Recording in progress. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma aula extra aí, né, com um convidado que eu tenho uma admiração muito grande, o nosso amigo Jason Matoshi, alpinista industrial, bombeiro militar, está envolvido com uma série de coisas relacionadas ao trabalho em altura já há muito tempo. Já conheço o Matoshi pelo trabalho dele, sei lá, falar pelo menos há uns 10 anos, acredito eu, né? Foi um dos percursores aí na área de desenvolvimento de técnicas para trabalho em altura, resgate no Brasil, pelo menos que eu conheço, é um dos nomes aí que eu lembro da antiga mesmo, né? Então, até aqui nos nossos cursos, tendo o Corpo de Bombeiros do Rio, muita coisa do material do Matoshi se reviu aqui, não sei nem se ele sabe disso, se pediram autorização para usar o material dele, mas a gente usava aqui, Matoshi, o pessoal Mas usava. é feito Tive para isso muita aí, aula, mas tive muita aula com base no seu material, nas suas ilustrações, no tudo que você fez. E o Matoshi, ele hoje trabalha muito com gestão, com treinamentos de trabalho em altura, resgate, tem o canal dele. E dentro disso, ele conseguiu trazer para o Brasil uma ferramenta, assim, vamos dizer assim, de uma forma mais acessível, ele como um instrutor, da gente utilizar um recurso, um software para poder estar desenvolvendo melhor ilustrações que servem para diversas situações. E aí, a gente, como eu sempre falo, né, a gente não pode se limitar só ao que a gente vê aqui na aula, a gente tem que buscar algo a mais e se desenvolver, né, dentro da ferramenta, dentro do conhecimento que a gente vai trocando aqui. Então, serve para você fazer um manual de instruções, uma proposta. O Matoshi vai falar muito melhor do que eu, né? Num caderno técnico, dentro do teu próprio projeto, você está lá com o layout da ancoragem, da sua linha de vida, você consegue colocar um recurso, uma animação, um desenho de um usuário do sistema, um alpinista com cordas, com equalização. Então, assim, gente, é algo impressionante o que a gente pode fazer com a ferramenta que o Matoshi vai mostrar hoje para a gente, tá? E aí eu vou deixar, Matoshi, para você se apresentar aí e seguir dentro do que você tinha programado aqui para a gente. Eu estou aqui como seu aluno também, como um cara que é admirador do seu trabalho e que conheci essa ferramenta através do Matoshi e a gente tenta, na medida do possível aqui, fazer boas documentações e ilustrações com o conhecimento, com as dicas do Matoshi. beleza. Boa noite, pessoal. Fonseca, é recíproco aí a admiração pelo seu trabalho também, né? A gente que pôs o pé fora do quartel na área da verticalidade, sabe o desafio que é as duas jornadas, as realidades que são diferentes e a gente tem que conseguir separar o que é cada coisa em cada hora, né? Tem procedimento padrão do serviço público, que não é o mesmo do serviço privado, e você tá lá, às vezes, pulando de um para outro, né? Então, pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação aí. Eu sou o Jason Matoshi, eu trabalho há 20 anos no mercado de verticalidade. Eu comecei no mercado de resgate e salvamento como respondedor de equipe pública, né? E aí as oportunidades começaram a aparecer, a gente começou a pisar um pouco fora do quartel, fazer alguns trabalhos industriais. Eu fiz técnico de segurança, acesso por cordas e gosto muito de estudar marketing, design, apesar de não ter formação prática na área, né? Mas hoje a gente percebe que se você souber onde buscar a informação da forma correta, você reduz muito o seu tempo de busca e de investimento para adquirir conhecimento que às vezes você não vai utilizar para produzir receita. Nós precisamos de dinheiro para fazer as coisas funcionarem, né? Nós temos que, junto com o dinheiro, ter um prazer na busca por ele, né? Mas o que a gente puder fazer para encurtar caminhos e fazer uma melhor gestão do nosso tempo como profissionais é melhor, né? Eu moro em zona rural, tenho um filho autista, tenho plantões do quartel, tenho meus compromissos, então, para mim a gestão de tempo começou a ficar muito necessária a ser feita, atingir um nível onde eu tivesse resultados e não tivesse que ficar muito tempo empenhado, né? Quem não quer trabalhar menos e ganhar mais? Eu acho que todo mundo quer, né? E a ideia do meu trabalho hoje, ele se resume em um método onde nós utilizamos o aplicativo que eu vou mostrar para vocês hoje, uma pincelada assim bem superficial, né? E depois eu dou alguns links aí para vocês
para quem tiver o interesse ir atrás e conhecer melhor. É o Verheiger. Então, mais ou menos aí uns 10 quase 15 anos, eu tenho uma parceria com o desenvolvedor, é um aplicativo feito fora do Brasil, é um desenvolvedor americano. E aí a gente começou a pegar algumas versões, eu entrei como testador beta, então quando sai alguma versão nova, antes testadores beta no mundo testam a versão nova, relatam problemas e aí ele é lançado, né? Então eu vi, pô, por que não trazer isso para o Brasil, não ser um representante desse cara, né? E aí eu falei, pô, uma oportunidade muito boa, porque o aplicativo ele reduz muito o nosso tempo dedicado a produzir boas ilustrações, boas aulas, ilustrar bem os projetos. Por quê? As vendas tendem a acontecer automáticas, tá? Então, o que quero dizer uma venda automática? Com pouco esforço, você consegue impactar seu cliente, passar para ele a ideia que você quer de uma forma clara, didática, e aí a sua proposta ou seu plano de trabalho, né, o que você vai apresentar para o teu cliente, deixa de ser mais um em cima da mesa concorrendo. Ele vai pegar e falar, caralho, o que que esse cara tá fazendo? Ele ilustrou em cima da minha foto o que ele quer me apresentar, fez uma reunião online comigo, mudando as ancoragens de lugar e mostrando para mim fator de queda um, fator de queda 2, zona livre de queda. Cara, eu nem sabia que eu tinha esse problema. E ele trouxe essa ideia clara para mim. Então, aí, com algumas etapas que tá na mentoria que eu ensino nesse método, né, para os meus alunos, eu vou dar uma pincelada bem superficial para vocês, porque essas etapas, junto com o Verheiger, criou um negócio tão poderoso para você, que é docente, executante ou supervisor de serviço de acesso, ou de resgate, ou de espaço confinado, ou de trabalho em altura, de projetos de linha de vida, que não tinha como eu segurar comigo essa notícia, sabe, esse ouro, e não dividir com os irmãozinhos, né? Então, eu vou apresentar para vocês hoje esses dois caminhos, que é juntar o Verheiger com o método para ter o melhor resultado já validado e onde eu atuo hoje com os meus serviços ou de consultoria, ou de gestão, ou de execução de serviços, tá? Então, tenho aí o Paulo, né, da Alpseg, que foi um aluno na nossa mentoria já, adquiriu o Verheiger, tem o Fonseca, que estava na primeira turma, e aí a gente vai começar melhor agora aí sobre o Verheiger, caminhando junto, né, com essa ideia de nós entendermos melhor o que o cliente precisa e conseguirmos mostrar para ele o que a gente consegue fazer no nosso trabalho através de uma ilustração muito clara, muito didática, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela agora. Se vocês tiverem dúvida aí, a gente esclarece a qualquer momento, ok? Apareceu aí já para vocês? Não, né? Ok. Não, Matoshi, não apareceu não. Agora tá aparecendo. Então, bora lá. Estão vendo a telinha do PowerPoint aí? Perfeito. Então, muito bem, né? Então, tema da nossa live, né? Soluções Verheiger para fazer uma documentação foda. O que que é uma documentação foda? Peguem as letras do foda aí, né? Nós temos foco, objetivo, determinação e ação, né? A palavra foda é isso: foco, objetivo, determinação e ação. Então, isso daí, isso tudo é o quê? É uma pancada certeira no ponto certo para fazer o prego entrar de uma vez na parede, tá? Se você ficar batendo um monte assim, às vezes o prego entorta, o prego não entra, a gente vai testar, 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 vai dar uma visão clara. Quando você der a martelada ali, você vai atingir o seu objetivo, que é ter o seu serviço aprovado, inclusive com preferência técnica, né? E essa é a proposta que eu ofereço para os meus alunos: conseguir ter preferência técnica, ou seja, passar o orçamento mais caro que os demais concorrentes, mas mesmo assim ter o seu orçamento aprovado, porque o cliente entende que você viu soluções e apresentou é, respostas para os problemas dele de uma forma muito mais clara e objetiva que o seu concorrente, né? Então, isso é uma realidade que eu já tenho vivido, né? E o Verheiger é o grande responsável por isso, né? Lógico, a gente tem que ter um conhecimento, tem que ter um tempo de mercado, tem que ter uma expertise. Mas se você tiver tudo isso e na hora de você passar essa ideia para o seu cliente ela chegar distorcida, infelizmente você vai ficar para trás, né? Então, nesse QR Code, se você quiser pegar seu celular e ficar com os links, tem um canal meu no YouTube, onde eu tenho algumas videoaulas que usam o Verheiger ao vivo ali, ilustrando, caso vocês queiram conhecer melhor.
Eu tenho esse perfil Altura Brasil, que é onde eu coloco os conteúdos relacionados ao método de utilizar o VHeiger para produzir orçamentos e planos de trabalho, planos de resgate. É um conteúdo mais para quem já está na minha mentoria, ou quem é atuante já no mercado de verticalidade, que é o perfil de vocês. E eu tenho o Extrema Vertical, que é a empresa de execução de serviço. Quando você percorre essas três redes sociais, você vai perceber que em uma eu mostro o que eu fiz, na outra eu mostro como eu fiz a gestão daquilo que eu fiz, e na outra eu mostro os bastidores da gestão e da execução. Então, uma conversa com a outra, né? Então, se vocês pensarem assim, mas por onde eu começo com o VHeiger? O que que eu vou fazer? Onde eu posso usar? Você vai percorrendo, você vai perceber que os conteúdos eles vão estar conversando, né? Então, quem é o Jason Matoshi? Eu sou um cara que veio do mercado de emergência e salvamento, migrou para o de trabalho em altura, para o industrial, e hoje eu vivo. Eu sou apaixonado por projetos diferentões. O que que eu quero dizer, né? Os projetos tradicionais de trabalho em altura, tem muitos profissionais bons no mercado atuando e já estão com as suas linhas de trabalho muito bem consagradas. Mas algumas pessoas me procuram com problemas que não tem um cara que vai resolver definido, né? Exemplo, um aluno me procurou. Matocha, eu tenho uma plantação de gerivá, né? Gerivá é tipo de uma palmeira que dá um fruto, eles fazem uma polpa daquele fruto, né? Ele falou, cara, eu tenho que andar com uma escada enorme no meio do mato, aí eu paro, tenho que colocar a escada no pé do gerivá para subir nele é um absurdo de dificuldade, que a escada cai toda hora, não dá para amarrar, o mato é fechado. Eu vi um vídeo seu lá que você ensina a escalar um coqueiro, uma palmeira lá, tal, com duas cordas, né? Aí o que que eu fiz? Falei, ok, eu posso desenvolver um treinamento para você. O valor é tanto, você vai vir aqui na minha cidade, fazer aula prática comigo em campo, e eu desenvolvo para você um manual ilustrado com as fotos que nós vamos tirar nessa vivência que você vai ter comigo, mas feito tudo no VHAG. Então, é um projeto que quem queria procurar um arborista, talvez, mas não era para cortar árvore, queria acessar para cortar um fruto, descer o fruto num nozinho, redução de força lá, um meio fiel, por exemplo, né? E poder não ficar perdendo tempo colhendo fruto no chão, porque o bagulho caía e explodia o cacho do fruto, né? Em cima de uma lona, então caía muita coisa fora. Então, a gente pegar esse caso, estudar e tentar ver uma solução para ele, o Verheiger, além de te ilustrar muito claro o que você precisa fazer, né? Ele dá para o seu cliente já tudo mastigado, tudo pronto. Ou seja, plano de resgate, plano de trabalho em altura, procedimento padrão e outros. Às vezes em alguns segundos é possível fazer, né? Então, hoje eu atendo profissionais que já estão no mercado de verticalidade apresentando soluções que não são convencionais e não estão prontas, depende de um estudo, de uma ilustração e de uma mistura de técnicas aí para poder atender, né? Bom, o que que é o tal do PTTA que alguns que já conhecem meu conteúdo ouviu falar, né? Alguns já estudaram comigo em algumas aulas. É o protocolo tático de trabalhos em altura. Então, utilizando o VHeiger, nessas 5 etapas aqui, ó, nós podemos desenvolver qualquer trabalho em altura ou qualquer orçamento para um treinamento ou um projeto, né? A gente, na fase de pré-trabalho, a gente, resumido, né, para vocês aí, a gente visita o cliente, entende o perfil do cliente, define como vai ser feito o acesso para chegar no posto de trabalho, define a logística para acertar material, insumos, corda, ancoragem, se vai ter escada, vai ter andaime, tem muitos trabalhos que misturam, né, muitos acessos, né? Como nós vamos fazer a execução, que tipo de procedimento padrão vai ser seguido, e depois o pós-trabalho, onde a gente faz um documento, né, e entrega para o cliente que contratou esse serviço um resumo do que foi feito, os desvios, como que ficou, os pontos que ficaram instalados, onde um resumo do que foi feito, né? Tudo ilustrado via VHeiger, né? A parte boa é que se você pegar o seu primeiro cliente, você vai precisar criar as primeiras ilustrações. Pode desenvolver, despender de você um pouco mais de tempo. Mas depois de prontas, você salva todas elas e as próximas alterações que você necessitar, se os clientes novos tiverem mais ou menos o mesmo perfil do primeiro cliente que você precisou investir 1 ou 2 horas ali para montar as primeiras ilustrações, você tá tudo salvo, cara. Você só muda os dados, o nome, ajusta alguma coisa para estar alinhado com o seu novo cliente e em alguns minutos você tem uma solução inteirinha, nova, pronta, tá? Seguindo essas etapas aqui. Que é uma lógica, né? Na verdade, eu não inventei nada, não estou inventando a roda de novo, eu só reorganizei regras que já são consagradas no nosso mercado. Aquelas 5 etapas, elas querem que nós tenhamos essa
esse resultado aqui, né? Conhecer melhor o perfil do cliente. Às vezes você está entrando numa empresa para oferecer um serviço e você pode entender necessidades que esse cliente tem e oferecer serviços que nem ele imagina que seria útil para ele ter. Problemas que ele está lá, às vezes, há meses indo atrás, né? Então, muitas vezes você vai fazer um trabalho aí de acesso para fazer uma limpeza de uma calha, você tem lá telhas quebradas, você pode oferecer um trabalho adicional da manutenção da telha, já que para executar a limpeza da calha você já vai estar no telhado. Então você coloca um dia, dois a mais de diária e dá um orçamento adicional para o cliente, ó, já vou estar lá. Se você for contratar uma empresa fora desse escopo meu, vai ser mais caro, porque eles vão montar toda uma estrutura de novo. Então, entender o perfil do cliente é essencial para que nós consigamos usar as ferramentas que eu estou apresentando para vocês aqui, onde o Verheiger é o grande alavancador, né? De uma forma muito eficaz, para justificar, né, o investimento que se faz no aplicativo. Não é um aplicativo barato, mas seguindo as etapas que eu ensino, você consegue em até 30 dias recuperar pelo menos aí o valor investido com alguma coisinha a mais aí, né? Então, Ô, reconhecer o perfil. Matoshi, Pode falar. até pegando só esse link que você falou aí do investimento, o caro, barato, o valor, né, é muito relativo para cada pessoa, eu sempre comento sobre essa questão. Eu acho extremamente barato, tá? Porque o que traz de benefício é o que eu costumo falar até pro pessoal aqui em relação à ancoragem, cara. Investimento que você faz com um serviço paga. E vai ficar de eterno. Para você utilizar, acho que o Paulo já tem o aplicativo, me mostrou uma imagem que eu até falei contigo, né? Que eu achei muito foda, um telhado com uma equalização e tudo mais. Então, assim, para gente que está no campo de batalha, tudo que for ferramenta que vai facilitar, que vai melhorar processos, que vai te dar uma visibilidade melhor, que vai apresentar valor para o teu cliente, cara, é um puta do investimento. Estou falando isso como consumidor, né, e olhando o cenário, olhando o mercado, que é muito ruim. Então, assim, não discordando numa tocha, mas é investimento, cara. Você paga, cara, com um serviço. Um serviço. Dentro da nossa área aqui, Matocha, que a maioria é instalador de ancoragem, a gente pega aqui ó, uma média de valor de ponto de ancoragem, 350, R$ 400, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Cara, você não instala num prédio hoje menos de 20, 30 pontos. Você faz uma continha rápida disso aí, cara, o Behringer sai na urina, você consegue fazer um caderno técnico, e hoje a gente está chamando muito de arquivo técnico do sistema de ancoragem, com o pé nas costas, com uma ilustração bacana que o cliente olha e fala assim, cacete, essa empresa é muito foda. E aí fideliza, cara, e acabou. Principalmente com construtoras, síndicos que passam para outros síndicos, e aí vai. Ah, desculpa fazer essa vírgula aí, Matos, porque o pessoal realmente entender, por exemplo, no meu caso aqui, e o seu, eu tenho certeza disso, é trazer ferramentas para que a galera, para que o pessoal evolua. E essa evolução parte de você entregar algo bacana, algo que vai fazer diferença no teu manual, na tua documentação de entrega, e é o que vai fazer você também, que eu sei que todo mundo quer fazer o certo, mas no final das contas também quer garantir o leite das crianças. É ganhar dinheiro fazendo o que é certo, que é bacana. Então, de antemão, eu já falo para vocês que tudo que for ferramenta para otimizar o processo e para ajudar a melhorar, a criar uma imagem de mais autoridade para a gente, vale muito a pena. Talvez não no primeiro momento, mas num segundo momento, ter sim ferramentas como essa, tá? É exatamente o que você falou, né? Eu ia tocar nesse ponto um pouco mais adiante. Entrar num cliente e permanecer ano após ano dentro dele, pisando, entre aspas, né, no bom sentido da coisa, em concorrentes que estão querendo pegar a tua fatia de mercado, é uma vitória que você tem que ostentar, cara, porque o mercado está muito concorrido, muito concorrido. Então, com a minha experiência de análise de perfil de clientes, pelo menos os que eu atendo na minha região, a coisa tá tão ruim que pequenas melhoras significam muito. Aí, quando você chega com um aplicativo para uma indústria, né? Então, o que que eu falo que é indústria, né? Acho que deu uma travadinha. Melhorou aí? Deu um delayzinho aqui. Firmou de novo? Acho que o Matos dá uma travadinha, pessoal, que ele tá morando na roça agora, né? Ok, E pessoal? aí lá o sinal, às vezes, quando chove, fica um pouquinho ruim, tá? Opa, voltou. Voltou o teu áudio, Matos. Se for o caso, ruim, tenta desligar sua câmera
Tá, eu vou. e fica no áudio e na apresentação. Então, beleza. Dá um só ok se melhorou a conexão. Melhorou sim, estamos te escutando. Então, beleza. Ó, qualquer coisa é só dá um sinal aí na telinha. Eu tô vendo você, tá, Fonseca? Eu já. Aqui dá uma oscilada, mas já firma já. Então, Não, tranquilo, já. conhecendo o perfil do cliente que a gente identificou aqui. Uma empresa que você quer entrar, você só precisa de uma oportunidade para apresentar o teu escopo para ela. Se você fizer certo, você vai estar a sua proposta vai estar na frente das demais. Um contratante que não conhece ninguém, ele não sabe quem você é. Ele vai ter um preconceito positivo ou negativo seu de acordo com o atendimento que você der, com o seu interesse em encontrar soluções adequadas para ele, ajustadas para o perfil dele, quanto ele pode investir e como você vai apresentar isso para ele através de uma imagem clara, né? Principalmente se for treinamento. Então, a proposta do uso dessas ferramentas é você, às vezes, gastar um pouquinho de tempo para pisar dentro do cliente. Você vai ter que ilustrar a proposta dele, pegar uma foto, fazer uma visita técnica, mas se você tiver a certeza absoluta que essa entrada dentro dele vai ser para um negócio fechado, e ano após ano, você retoma esse investimento seu de algumas horas a mais de uma visita técnica, né? Teu combustível, teu tempo, não saindo mais desse cliente. E essa é a experiência que eu tenho para apresentar pelo menos na região que eu atuo aqui, né? A gente tem clientes aí que a gente está com mais de 10 anos, são multinacionais, têm propostas melhores que a minha, mais baratas, mas insistem em fechar comigo dando preferência técnica. Eles justificam através de documentação que nós atendemos bem, nós conseguimos criar um treinamento ajustado para as necessidades do cliente, e aí não tem boi. A outra empresa que concorre comigo está levando uma aula que baixou do Google, igual os 10 concorrentes anteriores que deram treinamento lá já, né? Então, os caras já não nasceram ontem, né? Você fala, pô, esse docente trouxe uma aula que é igual a do outro docente e os caras não são da mesma empresa. Esse prestador está usando imagens igual a do outro, mas não são da mesma empresa. Esse aqui criou para mim a imagem. Então, pô, esse cara está mais preocupado com a minha solução do que eu mesmo, né? Então, isso é reconhecer as oportunidades que seu cliente precisa, né? E apresentar para eles de uma forma muito clara. Quando você apresenta essa solução ajustada, e o ajuste que eu faço tem a ver com quanto o cliente pode investir no projeto, quanto ou o que ele quer do projeto, né? Ou falando aí de tempos de execução de serviços, é tempo de diária, tempo de horas de trabalho. E aí o que o Fonseca falou, né? Tudo que você puder otimizar no processo significa horas de trabalho investidas exatamente onde precisava, sem desperdício, sem retrabalho. E aí você tem, no final das contas, acaba dando até uma economia para você, porque você otimizou seus processos, né? Então, conhecer o perfil, reconhecer oportunidades, apresentar uma solução ajustada e fazer o serviço de excelência, ninguém tira mais. Você vai ganhar a tão almejada preferência técnica, né? Porque você provou ser um profissional preocupado com o teu cliente. Todos nós já tivemos um atendimento aí muito bom por parte de qualquer prestador de serviço, que você falou, meu, esse cara fez muito acima da média que eu esperava para ele. Pô, o mecânico cobriu o banco do meu carro, cobriu o capô do meu carro, pôs uma luva lá para mexer dentro para não sujar. E aí o outro, pô, o cara chegou para me atender lá, sem camisa, suado, fumando cigarro, sentou tudo sujo no meu carro, não cobriu nada. Então, existem mercados para todos os perfis, mas você começa a sair do atendimento de 10 clientes, R$ 1.000 cada um durante o mês, para você atender um cliente e cobrar R$ 10.000 e ficar o resto do mês livre para ficar na sua casa, com a sua família, fazer um curso, descansar ou treinar, ou enfim, não ter uma vida corrida, correndo atrás de serviço. Você começa a perceber que existe um mercado que não está relacionado a preço, mas sim a valor. Então, tem alguns clientes que eu atendo que, assim, os caras pedem a tua alma na documentação e exigem de você nada menos que a excelência. Só que é um cliente que paga o valor que você pede porque ele sabe aquilo que você está oferecendo para ele. Ele sabe que no final você vai oferecer o material para ele todo ilustrado de acordo com a parte prática do treinamento, de acordo com a estrutura do prédio dele, com fotos que você fez aérea com o Google. A hora que você fala, ó, tem que ter tantas ancoragens aqui por causa disso, disso, disso. Essa é a proposta que eu vou te oferecer. Mas quer marcar uma reunião por vídeo para a gente discutir melhor? Aí você entra na reunião com a tela do Verhaeg, cara. Não tem como, né? Então,
Esse é o Fodástico Verhaeghe, né? O Fodástico é uma mistura de foda com excelente, maravilhoso. A telinha do aplicativo é muito simples, né? Aqui é uma ilustração básica que a gente consegue criar aí em 5, 6 minutos de uma linha de vida. São todas ilustrações muito curtas, tá, pessoal? Muito simples, só para vocês verem um pouquinho, né? Bem por cima do que é o Verhaeghe. Então, isso aqui é um projeto que a gente precisava apresentar, para o cliente saber como seria a estrutura, onde estaria posicionado cada ponto. Tem mais coisas, né? Mais itens, mas é só uma visão um pouco clara, né? Eu tenho aqui todas as ferramentas no menu principal dele. Eu tenho ancoragens, conectores. Eu também posso importar imagens que não são nativas do Verhaeghe, como é esse dispositivo de ancoragem aqui, que é o da Cronos, né? Então, quando o Fonseca quiser apresentar algum projeto, até vendendo o peixe dele, né? Ele não precisa usar as ilustrações nativas do Verhaeghe, ele pode importar uma imagem. A imagem não nos possibilita cálculo de forças envolvidas, que o Verhaeghe também possibilita calcular a média de forças envolvidas, incidência em ângulos, para usuários mais avançados, né? Mas quando você usa imagem só, o que você quer é uma ilustração muito clara, então ele possibilita isso, né? Quem que é o desenvolvedor do Verhaeghe? É o Steve Aikelis. Esse cara aqui, ele é americano, ele vive no estado de Utah, ele é montanhista, chefiou já equipes de resgate em montanha, é desenvolvedor de software, ele desenvolveu o Verhaeghe. Então, o Verhaeghe foi feito por um cara que é da área, da vivência, ele executou muitos resgates, escreveu um livro já falando deles, né? E aí, nesse roperescuetraining.com, nós podemos ver muito artigo bom que usou o Verhaeghe para ilustrar. Aí vocês podem também ter uma ideia de onde é possível chegar com o Verhaeghe, não há limites. Mas aqui a ideia é vocês acessarem aqui para verem os conceitos de física, ancoragens, ângulos, assim, é muito rica as informações aqui, né? Então eu incentivo vocês a conhecerem, vocês podem extrair muitas ideias boas aqui também para os projetos de vocês, né? E aí há quase 15 anos eu e o Steve temos essa parceria, né? Eu vendo os aplicativos no Brasil e os usuários colocarem meu nome como a indicação que ele recebeu, vem para um grupo de mentoria comigo, onde recebe um treinamento básico de Verhaeghe em português, mais ou menos como eu estou fazendo com vocês agora, né? Um treinamento que o Paulo aí já passou, até a gente precisa concluir, né, Paulo? Mas a gente vai ver a data aí. O Paulo já participou de uma parte desse treinamento, o Fonseca também. Isso mesmo, viu? E no acho que no primeiro mês que comecei a utilizar o Verhaeghe, cara, eu cheguei para um cliente, o cliente sem entender ainda, eu falando como seria a técnica de acesso para realizar atividade, e em caso de resgate também. E olha que com pouco acesso, assim, quando eu abri assim a imagem, peguei a imagem do cliente e coloquei no Verhaeghe, comecei a simular, criar ali na hora mesmo, mesmo com pouco tempo de acesso, então o cliente já ficou, já gostou, já sentiu aquela confiança, né, aquela segurança como seria a atividade, o passo a passo. Até comentei com o Rodrigo. Perfeito. O cliente tem uma visão sobre você, ele pensa assim, puta que pariu, o cara ilustrou, o cara mexeu num bagulho 3D, deve ser uma dificuldade absurda fazer isso, ele deve ter chamado um cara de marketing, um cara de criação, de audiovisual. Pá, não, você mesmo fez e muito simples, né? Eu vou mostrar aqui para vocês ao vivo a telinha do Verhaeghe já. Então, quem pode se beneficiar do Verhaeghe, né? Qualquer profissional que atua na área de verticalidade, seja ela industrial, esportiva, resgate, salvamento, projetos de linhas de vida, projetos de serviços, de fachada, de espaço confinado, onde entrar mosquetão e corda, o Verhaeghe está lá, né? Inclusive na arte de rigging, quando o pessoal monta estruturas para eventos e tem que mostrar pontos de içamento, montar o estruz, ele entra também que ele tem essas ilustrações, né? Então os docentes podem usar para montar aulas, apresentações, planos de resgate, né? Aqui eu tenho para mostrar para vocês essas duas ilustrações aqui de um treinamento de NR35 dentro da estrutura do protocolo tático de um cliente que eu atendi. Então, esse cliente ele tinha o seguinte problema, né? Ele tinha a manutenção desses compressores, eles ficam em cima de carretas, em cima de caminhões,
E o técnico teria que subir lá para fazer a manutenção e não tem ponto de ancoragem. Então a gente precisou fazer um estudo, conhecer as máquinas, fazer reuniões com o departamento de engenharia e poder determinar como seria a instalação das linhas de vida, né? E você pode ver que é um negócio muito louco, né? O cara usar duas linhas de vida juntas com dois trava-quedas. Sim, para ele poder ficar em cima da borda do caminhão e poder ajustar o posicionamento dele aqui, foi uma solução que nós encontramos, né? Depois de muitas reuniões com a equipe de engenharia, segurança do trabalho e com a chefia dos técnicos de manutenção, chegamos numa solução. Aí tiramos fotos, ilustramos com o Verheiger e na hora de eu ministrar esse treinamento, além de ficar muito mais claro para todo mundo, o próprio material que eu forneci em PDF já funcionou como plano de resgate, procedimento padrão e plano de trabalho em altura, para eles apresentarem para os clientes deles também. Então, olha quanto tempo a gente conseguiu otimizar no processo de duas empresas diferentes com apenas um aplicativo, né? E aqui eu como docente, né? E aí é muito fácil você criar as ilustrações, né? E tem algumas imagens que a gente pega da internet, a gente tem que dar um tratamento, apagar o fundo e tal. É coisa, tudo coisa muito simples também com ferramentas gratuitas, né? Aqui já é a tela do PowerPoint, com a aula pronta. Os executantes ou supervisores de trabalho em altura que têm que apresentar uma proposta para o cliente ou apresentar um plano de trabalho para a equipe de executantes e o supervisor que vai estar à frente dessa equipe também. Ó, você vai lá tirar foto do cliente, ilustra em cima da foto. Isso aqui é um trabalho que a gente apresentou de poda de árvores. E aí, para o cliente saber onde a gente ia começar a trabalhar, a árvore teria que ser ancorada em 3 pontos porque ela estava com o tronco podre, poderia cair. Então, apresentar isso numa reunião com a ilustração pronta, né? E aí você salva tudo isso, deixa lá numa pasta com o nome do seu cliente. Futuras alterações que precisar, e aí às vezes para você ter uma documentação também para apresentar futuramente para ajustes, né? Tá tudo salvo. Então isso aqui está concorrendo com um orçamento que nem foto tem. E se tem, é uma foto com o fundo lá, não dá para ver direito o que a gente vai fazer, né? E como gestores e consultores, nós podemos apresentar para o cliente como o projeto final ficaria na foto do próprio cliente, né? Então, aqui a gente tem uma imagem, né? Muito básica, é claro, né? Supondo aí que o Fonseca estivesse apresentando um projeto com o cliente, né? Ele poderia entrar aqui e explicar, ó, aqui vai ter um dispositivo de ancoragem, vai ter tantos metros daqui até aqui, aqui tem um absorvedor de impacto, aqui vai ser o segundo ponto, mas nós podemos também criar pontos aqui dentro, facilitando a saída do técnico por essa borda, vai ter que ter 3 pontos nesse pipe rack. Indo para a tela do Verheiger agora, essa imagem, apareceu a tela do Verheiger para vocês? Positivo, Matoshi. Beleza, então eu tenho aqui essa é a tela do Verheiger já, né? Então eu tenho aqui um menu muito simples da gente usar, né? Ele está em inglês, né? Mas é muito intuitivo. Nós temos aqui mosquetões, descensores, ancoragens, nós, né? Vai embora. Pessoas para colocar subindo, descendo, pendurado, caindo, carregando maca. E aí nós temos a possibilidade também de importar imagens. Então essa imagem é uma imagem aleatória que eu peguei no Google, tá? Ela original ela é desse jeito aqui. Então fui lá no Google, peguei foto topo de prédio. Então essa foto pode ser uma foto do seu cliente, pode ser uma foto do Google sobre a empresa que o seu cliente tem. Você não precisa nem pagar drone, nada, né? Às vezes você pega uma foto legal atualizada e em cima dessa foto você pode construir o que você pretende oferecer para ele, ou como um plano de trabalho, ou como uma, um procedimento padrão, né? Dá asa da imaginação aí, né? Então a gente tem aqui essa imagem, eu posso colocar a opacidade dela em 20% para ficar mais visível o sistema, eu posso dar zoom nesse sistema, ó, tá? E percorrer a imagem toda, posso fazer as alterações que eu quiser nessa imagem, ó, posso trocar conectores, mudar conector de lugar, ele tem um efeito magnético aqui, ele se encaixa, faz um clique, e aí você sabe que a peça encaixou, né? Tem os nós, você pode aumentar a amplitude dos nós, você pode mexer no que você quiser aqui, ó. Então, depois de tudo estar pronto, nós temos aqui, deixa eu só diminuir aqui para ver o menu.
nós temos um menu lateral, que é o painel de snippets. O que que são os snippets? São ilustrações pré-fabricadas que eu já tenho salvas, né? Então, exemplo, ó, esse aqui, escada com linha de vida. Eu levei um tempo para fazer essa ilustração, mas ela já está pronta. Então, não preciso ilustrar ela toda de novo. Eu tenho uma que a gente usa bastante, né? Que é o trabalhador em pé. Ô, Tocha, como usuário e aprendiz, essa função aí eu desconhecia. Do Eu painel de salvava os snippets. projetos, eu salvava o projeto, né? Cada projeto, vamos dizer assim, um arquivo diferente. Não sabia que tinha como colocar aqui não, ou não lembrava, né? Pô, bacana isso, cara. Em alguns dos links, nos treinamentos da consultoria, nos grupos nossos lá, eu mandei alguns links com essas dicas aí, mas também, ó, o VHeiger, ó, tudo isso aqui é coisa salva já, eu não preciso ilustrar de novo, eu pego daqui, quando eu venho aqui em Home, Copy Image, Copy médio, Small, Large, né, copiar pequena, grande ou média aqui, copiei aqui, eu já posso importar ela dentro de qualquer programa do pacote Office, né, Word, PowerPoint, e aí em cima dela eu já vou mostrando lá para o meu cliente o que eu quero, né? Um outro exemplo que eu dou para vocês aqui, ó, isso aqui foi um orçamento. Então, como que eu apresento a minha proposta? Só que é uma proposta real, eu só emiti os dados do meu cliente, para não ter que pedir autorização, né, e tal. Então, como eu apresento uma proposta hoje, né, e eu ensino nos meus alunos na minha mentoria, desde a da criação do logotipo até a forma como você vai usar a paleta de cores, né? Vocês podem ver aqui, ó, existe para vocês alguma semelhança do logotipo aqui extrema vertical com o logotipo do History Channel ou Discovery Channel? Acho que é Discovery. A Discovery usa esse quadradinho amarelo aqui, né? Só o quadradinho amarelo. Então, o que que eu quis passar nessa ideia, né? A ação que a Discovery já consagrou na cabeça das pessoas com esse quadradinho aqui, eu não lembro agora se é na Discovery ou Channel, é um desses canais aí de aventura. E aí é uma foto que a gente deu um efeito ali eu descendo para fazer um serviço de poda de árvore e o extrema vertical, quer dizer, é um logotipo criado em alguns segundos, sabe? Só com ferramentas gratuitas. E aí quando você apresenta essa proposta, com letras light, bem suave, você vai na foto do cliente, ilustra com o VHeiger em cima daquela imagem, dando explicações para o cliente de todos os pontos do sistema que você vai instalar. E aí, nessa mesma proposta, se ele quiser mais informações sobre os produtos, você já põe o link para ele conhecer o fornecedor. Então, por exemplo, linha de vida horizontal composta por 10 dispositivos de ancoragem Cronos Engenharia. A hora que você clica no link, ele já joga lá para o site da Cronos, onde eu tenho a ficha técnica do produto ou alguma informação do produto, né? E aí, pô, se o cara quiser mais informações, ele não precisa te pedir isso. Ele já tem na mão na própria proposta, que é uma documentação que geralmente as empresas pedem, né? Depois. Enfim, né? Aí, para qualquer ilustração que você quiser, ela permite qualquer alteração aqui, em qualquer parte da ilustração. Eu posso trocar, né? E tirar ela daqui e jogar para qualquer outro aplicativo como uma imagem colada. Então, pessoal, eu abro agora aí. Não reparem, né, que aqui tem muito bicho. Não sei se vocês estão vendo a latida dos cachorros aí. Eu abro agora para vocês aí dúvidas, tá? Se vocês quiserem que eu mostre alguma ilustração ao vivo, a gente pode ilustrar agora para vocês. Já estou com a tela do Behringer aberta. E aí vocês conseguem ter uma ideia mais clara do que a gente pode oferecer. Ei, passa! Bom, Tocha, muito bacana. Muito bacana. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, eu tenho aqui algumas coisas, né, para perguntar para o Tocha, para trazer como algo que pode ser útil para a gente. Tudo bem? Mas vamos abrir para vocês aí. Quem quiser perguntar alguma coisa, aproveita agora, o profissional A está gente aí, não né, o vai poder Matocha. não, porque assim, minha mãe está internada, né? Então eu ainda nem estou Pode indo ser viajar. dúvidas em relação à própria. Das situações, não Deixa estou eu conseguindo ver marcar aqui, nada, porque a pessoal. gente não sabe como que vai ser lá, Fica na né? gravação. Deixa eu Só botar vou aqui te, o pessoal, barulho. acho que tem algum áudio aberto aí. Aí eu vou Eu pedir. mutei aqui o. Ah, legal. Se alguém quiser Acabei falar, achando os aqui. demais Douglas, você deixam no levantou a mudo para mãozinha poder ouvir. já? Sim.
E aí, pessoal, a dúvida pode ser técnica na funcionalidade aqui do software, né? Como também uma dúvida que nem o Matos falou, nessa questão de apresentação, que o cara tem muita experiência com isso, tá bom? E eu vou contar depois um pouquinho também para vocês como é que eu uso, né? Estou usando um pouco mais agora até do que antes e vi que realmente a coisa funciona muito bem, tá? Pode falar, Douglas, meu amigo. Ô, boa noite, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, Rodrigo, te agradecer aí pela oportunidade de assistir essa aula hoje aí, show de bola. Matocha, é um prazer conhecer o teu trabalho aí, estou conhecendo agora. Achei de extrema importância, né, esse aplicativo que está me apresentando aí hoje. Tá? Eu só, antes de perguntar sobre o aplicativo, só me diz uma coisa, o que que é exatamente o PTTA? Eu não consegui anotar tudo. O PTTA, ele é uma sigla de É, Protocolo Tático de Trabalhos em Altura. Só um minuto. o que que é o primeiro T? Protocolo Tático de Trabalhos em Altura. Ah, tático. Ah, tático. Isso. Então a gente pegou um gancho aí de, né, essa palavra tática dá uma área, dá uma visão assim, pô, os caras pensaram antes para fazer, né? Então a gente fez uma pesquisa Aham. de palavras-chave pelo Google, fez uma pesquisa de palavras-chave utilizadas nos mercados que a gente queria dar uma pincelada com o Verheiger e essa sigla acabou casando, né? Protocolo tático. Na verdade, não é uma coisa. Esse termo a gente vai aparecer no livro Resgate Vertical também, que eu estou trabalhando com o Slomp e com o Passarinho lá, dois bombeiros de muito renome aí do Distrito Federal e do Paraná. Vai ser a terceira edição do Resgate Vertical. Lá tem o protocolo tático de resgate em altura, né? Então, protocolo tático significa você criar é um estudo que você faz de uma determinada área que você vai atuar, pensando em que cada etapa se conecte com a próxima, visando um objetivo comum. É um nome diferente para algo Ah, já consagrado e já feito por muitas equipes, tá? Aí tá, perfeito. nos meus canais aí você vai ver muito esse termo em uso, né? Aham. E aplicado em trabalhos reais que eu atendi. Tá, maravilha. E com relação ao aplicativo, esse aplicativo ele tem alguma versão para pelo menos dar uma espiada para ver se consegue te familiarizar antes de realmente executar uma compra e depois também procurar eu acredito que tu também faça esse tipo de treinamento, né, para poder mexer nesse aplicativo e também em que tipo de máquina que eu posso, eu preciso ter um computador super avançado ou ele roda num sistema mais simples. Também tem Sim, essas questões com relação ao aplicativo. tá, ó. Para a gente otimizar, né, o tempo da live, eu vou dar uma pincelada rápida e vou te dar o caminho caso você queira se aprofundar um pouco mais nas informações, tá? Então, em www.verheiger.com, nós temos, eu vou até colocar no chat aqui um link para vocês, ó. Nesse site aqui, se vocês não tiverem afinidade com o idioma inglês, basta você dar um clique com o botão direito aqui, se você estiver usando o Google Chrome, traduzir para o português. Então, nós temos aqui tudo fácil agora, de fácil acesso. Então, no site verheiger.com, nós temos as exigências que o sistema tem, nós temos o que dá, o que não dá, né? E se você fizer a compra convencional do Verheiger, que é através desse site aqui, no menu encomenda ou ordering, se for em inglês, aí cada vez que muda o menu tem que traduzir, né? Então, nesse menu ordering, você tem o valor dele, né? Nessa primeira pergunta aqui, ó, Where did you hear about Verheiger? Né? Através de onde você conheceu o Verheiger. Quando você escreve Matoshi aqui, ele te joga automaticamente para o meu grupo de mentoria, eu recebo a confirmação do seu pedido e te dou esse treinamento gratuito para você começar a ganhar dinheiro com o Verheiger. Eu vou te ensinar a fazer plano de resgate, procedimento padrão e plano de trabalho em altura. Qualquer um desses documentos hoje eu vendo a R$ 750. Então, cara, ó, desenha para mim um plano de resgate? Desenho. O que que você precisa? Ah, isso, manda as fotos. Pá, 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 pá. Eu pego as fotos da empresa, ilustro em cima, valido com a equipe de supervisão da área e cobro R$ 750. O primeiro cliente deu trabalho para mim de 1h30. A partir dele é 15 minutos. Então, você acha que é legal ganhar 750 a cada 15 minutos? O Verheiger possibilita isso, né?
E aí hoje, pra você ter uma ideia, o valor dele aqui, US$ 245 para o pacote padrão do VHAG. É necessário ter um cartão de crédito internacional para fazer essa compra. Através desse caminho, você obtém um número de licença que pode ser utilizado em até 2 computadores. O seu principal, o PC, né? E um Note. Então, se você precisa mudar de computador, você desabilita a chave de licença e eu dou esse suporte no Brasil. Uma das coisas que a gente faz é isso aí também. Se você pode tentar fazer, né? Se você tiver qualquer problema, vai me procurar. Nós vamos tentar resolver por e-mail. Se não der por e-mail, por um link. Se não der por um link, por uma live. Se não der por uma live, eu reporto para o Steve, para o desenvolvedor, e ele me dá a solução para eu repassar para você. Eu sempre vou estar te atendendo. Isso é vitalício, enquanto você estiver como usuário do aplicativo. Ele não tem uma versão é, free para teste, porém, se você adquirir o aplicativo, você tem até 60 dias para o uso com o reembolso garantido. Você manda um e-mail para o Steve, ele, ó, não gostei, não serve para mim, quero meu dinheiro de volta. Ele desabilita a sua chave e devolve para você o valor integral, tá? Se tiver alguma taxa aí, é coisa do seu cartão da sua operadora. Ele vai devolver os US$ 245 integral, tá? Até agora eu não tive nenhum pedido, né? Há quase 15 anos trabalhando com isso, ninguém pediu dinheiro de volta porque os caras viram que é um puta do negócio, tá? Só se você viver só de ilustração, ó, eu vendi para um cliente só ilustrações um tempo atrás. Ele é um produtor de conteúdo na área de acesso por cordas, né? Ele não tinha tempo para ilustrar os manuais dele. Eu fiz 60 ilustrações para ele, né? A gente, não falando em valores, né? Mas foi mais de 750. E eu sentei minha bunda um dia ali, fiquei 4 horas sentado. Ficou, deu um pouquinho mais de trabalho, porque afinal eram 60 e poucas ilustrações, né? E com essas ilustrações ele criou um curso online, criou e-book, criou livro e está rachando de vender, né? Um outro exemplo que eu posso passar também, inclusive ele estava na primeira turma que eu fiz do Verhager no Brasil, que é o Gabriel Finelli da Liga Rapel. Então, tem muito conteúdo bom nesse colega aqui, é um cara excepcional, né? Muito fácil a didática dele, tem um canal no YouTube, depois vocês podem acessar aqui e ver. Mas esse livro de ancoragens dele e o livro 2 de procedimentos foram 95% feitos no Verhager. Então, o cara escreveu 2 livros já, cara, entendeu? É, eu não tenho o que falar, né? O cara já está fazendo dinheiro aí, com certeza. Ele já obteve muitas vezes o investimento inicial que ele fez do Verhager, né? E hoje, se nós fôssemos fazer a compra, né? Hoje o dólar está custando aí na faixa de 2,90, 4,90, R$ 5, essa média aí, tá? Dependendo da cotação de dólar do dia. Então hoje o Verhager sairia na faixa de 1.250, R$ 1.300, uma licença que pode ser instalada em até 2 computadores, tá? Aí com esse valor de Cara, investimento com a possibilidade, com o leque que te abre esse aplicativo é um valor, cara, é muito baixo o valor. É ilusório, sensacional. um NR35 eu cobro hoje R$ 1.500 para eu atender um NR35 com a minha mentoria. No que consiste minha mentoria? Uma visita técnica para entender o perfil do cliente, tiro um monte de foto, ilustro com o Verheiger, pego as ilustrações que eu já tenho pronta, que é padrãozão, fator de queda, zona livre de queda, talabarte duplo, trava-quedas, escada, isso aí eu já tenho pronto. Jogo para esse cliente e dou uma mesclada com as coisas que ele já tem na empresa dele. Quando eu mando a proposta para esse cara aprovar, meu, ele se delicia. Porque a maioria dos clientes que necessitam dos trabalhos que envolvem verticalidade, linha de vida, proteção à queda, acesso por cordas, resgate vertical, espaço confinado, ele é um técnico de segurança que, em sua maioria, não é tão bem informado. Ele não tem tanta expertise prática de execução, ele tem de gestão e supervisão. Ele se baseia o quê? Em normas, em informações que os grupos falam e naquilo que você apresentar para ele. Se você apresentar uma coisa detalhada, tiver ordem, tiver coerência, é um trabalho que dificilmente não vai ser aprovado. Com essa estrutura, você, infelizmente não, felizmente, você vai deixar de atender clientes que vão enrolar para te pagar, pedir desconto, não dê desconto, tá? Você tem que agregar mais valor, talvez oferecendo um serviço a mais para o seu cliente, dando uma ilustração para ele, ilustrando um DDS para ele de brinde, mas não dê desconto, tá?
Porque o que você vai estar oferecendo para ele em termos de didática e atingir os alvos que ele precisa, os objetivos que ele precisa com o seu trabalho, o Verheiger vai fazer você entrar lá dentro com o pé direito e depois, na hora de apresentar a solução, ninguém vai conseguir te bater. A didática que isso te dá é incrível, né? E isso para não falar para vocês, assim, eu já tenho muitos e-books que eu distribuo em vários grupos, né? Às vezes eu tenho essas agradáveis surpresas, como o Fonseca falou agora, né? Pô, aqui no Bombeiro do Rio a gente usou um monte de material seu, né? Cara, vários dias eu tava aqui na minha casa, na mesma mesa que eu tô agora, com uma Eisenbahn aberta aqui, tomando, ilustrando, escrevendo, tomando, ilustrando, para matar o tempo, para realmente contribuir, para ajudar alguns colegas de outros estados que não têm acesso a informações muito boas, né? E aí isso aí caiu na rede, os caras foram divulgando e tal, né? E eu fico sabendo que o Fonseca usou aí também, eu agradeço, pessoal, né? Meu respeito aos irmãos de farda do Rio de Janeiro aí. Mas eu sei também que teve material que eu criei com o Verhaeg, nos blogs que eu já tive aí, que está no Manual do Bombeiro de Goiás, está no Manual do Bombeiro de Minas, né? E outros aí. Então, para a gente é uma honra, né? Se eles usaram para colocar no manual oficial da corporação, tá validado, na minha opinião, já, né? Você tem um cara que é crítico, é militar estadual, federal ou de algum serviço público, porque eles têm que fazer uma triagem muito importante em como a instrução é feita, porque eles são equipes de primeira resposta final, né? E aí o Verhaeghe facilitou muito o meu trabalho para criar o conteúdo, para divulgar também, né? E aí tá na mão de vocês hoje aí. Então, assim, agora indo ao foco da sua pergunta, né, Douglas? Você tem aí, né? Inclusive aqui também, nós temos aí 60 dias de money back garantido. Em 60 dias após a compra, não gostou, não tá legal, seu dinheiro é devolvido. Ah, eu tenho mais de um colega que quer comprar. Para uma licença, esse é o valor. Se a gente adquirir 10 licenças, ó, o valor cai, vai dar de US$ 245 vai para 97,50 cada licença. Então nós temos aí, quanto mais licenças adquiridas, menor fica o valor. Eu fiz uma vez, numa única turma, que é a que o Fonseca estava, né? Eu fiz um acordo com o desenvolvedor para comprar 10 licenças de uma vez e distribuir para os 10 usuários que estavam no grupo. Aí a gente deu um. Né, Fonseca? Putz, teve que ter uma paciência, quase 2 meses para eu conseguir pagar ele pelos meios disponíveis internacionais, né? Deu um monte de problema. Aí Mas valeu muito finalmente. a pena. Valeu muito a pena. Então, Você os vê 10 que dali compradores. saiu, que eu lembre, né? Saiu eu que uso até com menos frequência, de repente, do que, por exemplo, o Finelli, que fez aí, por exemplo, um manual de ancoragens com 50 páginas. Gente, 50 páginas. Então, olha tanto de recurso que a gente tem ali dentro, né? Fora algumas ferramentas que o Matoshi comentou assim muito superficialmente, de angulação de ancoragem, de esforço estático, não esforço dinâmico, mas esforço estático até se você quiser mostrar, Matoshi, seria bacana. Eu não sei se eu vou conseguir agora, porque os cálculos de esforço, eles exigem um pouco mais de detalhamento, porque, ó, eu vou mostrar na tela aqui para vocês, ó. Deixa eu abrir isso aqui para dar um visual melhor. Eu tenho que dizer para ele cada parte do sistema, o que cada parte é, quanta força tem. Por exemplo, esse ponto de ancoragem vermelho aqui, ó, nesse painel de propriedades, eu tenho que dizer para ele quanto ele tem de força, quanto ele aguenta, o atrito que entra e sai, né? Os ângulos, né? Se eu quiser que os ângulos incidam sobre a corda aqui, então eu tenho que falar para ele que aqui tem tanto de força, então tornaria a nossa live um pouco inviável, porque vai ter que ajustar tudo, ajustar ângulo, mas ele nos Sim. dá, no cálculo de força, uma prévia. Aqui ele não vai calcular nada, porque eu teria que dizer para ele o peso de todo mundo, né? Nessa parte, o sistema é muito detalhado, tá? Eu tenho que dizer para Mas ele. só nisso aí, já, olha só como é que já é bacana, ô Matoshi. Por exemplo, você vai projetar, instalar ancoragem, a gente tem um espaçamento entre as ancoragens que vai ser de acordo, por exemplo, com o layout da edificação. Então, dentro daquela imagem anterior que ele pegou, colocou o ponto de ancoragem, uma linha de vida ali na borda, você vai explicar para o teu cliente dentro do teu manual por que que as ancoragens estão espaçadas naquela condição, 1,5 m, 50 centímetros, 30, 2 metros, e vai colocar a angulação. Por exemplo, aqui, ó, é a mesma Aí, ilustração que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Com aí, os ó. ângulos que cada ponto tem.
Só que aqui eu tenho que falar desde a ancoragem até a corda, os nós, fator de segurança, né? Eu tenho aqui o fator de segurança utilizado como padrão 5. E aí, quando eu mando calcular, se algum ponto do sistema afetar a nossa segurança, ele já vai me sinalizar com uma placa de exclamação. Isso é uma coisa que, se vocês quiserem ver, aqui no site www.verheiger.com, no menu suporte, eu tenho o Verheiger Learning Center, né? O centro de instrução Verheiger. Clicando nesse link aqui, ó, eu tenho todo o conteúdo dele, calculando forças, criando imagens, por exemplo, ó, calculando forças, né? Só para vocês terem uma ideia. Friction. Então, traduzindo essa página, né? Ele vai falar para a gente o que cada polia vai incidir, os nós, os ângulos, como eu faço para configurar cada força, cada cálculo, como funciona tudo dentro do Verheiger. E se aqui você não conseguir encontrar a sua resposta, você vai lá pro Rope Rescue Training, que eu falei para vocês no início. Nesse site aqui, eu tenho os mesmos menus, por exemplo, ó, físicas aplicadas ao acesso por cordas, né? Eu tenho, por exemplo, rope angles, né, que é os ângulos da corda, ó. Tudo criado no Verheiger. E aí aqui, ó, como que eu faço para fazer isso? Aí você vai lá no Learning Center do Verheiger, do site do Verheiger, ele vai te ensinar a criar o que você está vendo pronto aqui no Rope Rescue Training. Tem também um grupo independente no Facebook, onde muitos usuários no mundo compartilham ilustrações, e-books e vão trocando experiências, né? Nem tudo são flores, né, senhores? Às vezes o Verheiger, ele dá umas bugadas, tá? E aí o suporte técnico serve para isso, né? Muitas vezes a gente tenta fazer o encaixe de algumas peças, elas não encaixam direito. Então são bugs que eu relato para o desenvolvedor, ele corrige, dispara atualização nova. Cada vez que a gente entra no Verheiger, nós já somos avisados sobre atualizações e ele atualiza automático, baixando todo o pacote de ferramentas de forma automática, tá? Então, no Gear Manager aqui, eu posso tanto criar ferramentas novas e dizer para ele aonde a corda entra, onde a corda sai, como importar das nativas que o Verheiger já tem, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de quanto equipamento tem, ó, eu estou usando 416 itens, que para mim são mais úteis, né? Mas ele ainda tem 195 aqui que nem tá aparecendo para mim. Então, ó, precisa, tipo, quantos mosquetões tem, né? Helicópteros, ó. Eu tenho ganchos diferentes, né, para a gente montar os sistemas de escape, nós, versão de descensores, travaquetas. E se aqui você não encontrar o que você quer, você pode importar uma imagem. Por exemplo, eu quero dizer que esse olhar aqui, eu não quero esse aqui, eu quero o do Fonseca. Então, eu venho aqui em Insert Picture, olhar de ancoragem Cronos, importo ele. Já está na tela do Verheiger, tá vendo? Ajusto o tamanho que eu preciso, posiciono ele onde eu quero. Aí vocês podem ver, ó, uma bugada, por exemplo, é isso aqui, ó. Tá vendo que não deu encaixe? Ele não teve encaixe aqui, porque esse olhar da Cronos, ele não é uma ferramenta nativa do Verheiger. Ele também não é um dispositivo previamente configurado no Gear Manager. Então ele não tem encaixe, tá vendo? O que vai ter encaixe aqui? O olhar previamente nativo do Verheiger. Quando eu pego aqui, tá vendo a bolinha azul que aparece? São os pontos de conexão. Ó, quando eu posiciono uma sobre a outra, ele dá o encaixe, tá? Então, se eu quiser otimizar ainda mais o sistema com produtos que eu vou fornecer, tranquilo, dá para você fazer o que você quiser. E aí você salva essa imagem no snippet. Quando você precisar em novas propostas ou novos projetos, você já pega do lado e joga, tá tudo pronto, né? Você não otimiza muita coisa, não desperdiça tanto tempo, tá? Quero mostrar para vocês um projeto aqui de um cliente. Então, é o mesmo cliente que eu mostrei lá dos compressores, né? Então, isso aqui foi um treinamento de NR35 completo para eles, né? Você pode ver que praticamente 90% do negócio é ilustrado no Verheiger. Nessa ocasião aqui, nós pegamos do zero, então a gente inseriu algumas necessidades na empresa, entendeu o perfil do cliente e sugeriu a compra de um kit de
equipamentos para proteção contra queda para toda a equipe de técnicos. Eles compraram exatamente a lista que a gente pediu. Aí, com as fotos dos equipamentos da própria equipe, nós montamos o treinamento. Então, até aqui não é do Verheiger, é do site do próprio fabricante, né? Mas depois o Verheiger começa a entrar explicando como pôr aquilo que eles compraram em ação. E como, aqui é o padrão, aí como começar a montar no sistema deles. Então, você vê aqui, ó, o caminhão que eles usam, onde o ponto de ancoragem escolhido, né? A cinta sling com proteção já embutido nela para facilitar a instalação, que nós eles iriam usar, como isso ia ficar por cima do compressor, e aí a gente vai avançando, nós, tal. Então, até a gente chegar no sistema de ancoragem completo aqui, com passo a passo para a instalação. Então, pensando em aulas, pensando em criar um procedimento padrão, olha só o serviço que você pode oferecer para o seu cliente. Isso aqui é tudo fotos feitas em loco do próprio cliente. Tá? Então, basicamente sim, uma vez apresentada a proposta para ele, o seu cliente vai pensar: não tem como eu não fechar com esse cara. Não tem como. Porque se eu fechar com outra empresa, ela vai trazer para mim um treinamento criado na internet, com imagens de outras pessoas, ou um Ctrl+C, Ctrl+V de um treinamento que nem foi ele que fez. Quer dizer, vai vomitar um monte de coisa aqui, a equipe termina vendo um monte de vídeo de acidente legal, divertido, se distrai, e infelizmente a gente sabe que muitas vezes não fica claro aquilo que tem que ser feito com o conhecimento no treinamento ou na mentoria, ou em como usar o projeto que vocês vão vender de linha de vida. Vocês utilizando esse método, com o Verheiger, vocês podem não só mostrar como vai ficar, mas a mesma ilustração já servir como um procedimento padrão, como uma forma aí de não ter erro no uso, né? Um manual de instrução aí, enfim, dê asas à imaginação. Possibilidades são muitas, pessoal. Eu uso mais aqui na questão da documentação final e de um projeto, né? Imagina ali o projeto com a alocação dos pontos de ancoragem em determinado ponto, vê uma imagem como essa, um print disso aí que o Matoshi está colocando. Print de um cara descendo com as cordas ali, né? De segurança, a de descida e de segurança. Você pensa que não, mas isso já causa um efeito tão impactante, tão E tudo bacana, editável, né? principalmente Tudo tudo editável. editável. Ó, tá. É bem legal. Eu sou assim, sou realmente. A gente trouxe, né, o Matoshi, a gente está conversando com ele desde o final do ano passado para fazer algo aqui, porque justamente eu vejo o valor, tudo que a gente enxerga valor e puder ajudar para melhorar, no caso, a entrega para o cliente. Porque é o seguinte, o que que a gente vê muito? Você instala um ponto de ancoragem que é bacana, que é resistente, chumbador, mas falta algo muito importante que é a questão documental e de entendimento para o cliente. E como é que você Uhum. faz entender a utilização daquilo ali? Através de imagem, cara, não tem outro jeito. É. Eu falo muito, eu até comentei contigo, né, Matoshi? Eu falo com os alunos, olha, cara, entrega um vídeo de utilização, vai lá você colocando, tira uma foto disso, coloca na tua documentação, faz valer isso para o cara entender que é necessário aquela forma de utilização com esse aplicativo, você consegue fazer isso. E é o que o Matoshi falou, gera muito, muito valor, né? Eu até mostrei para ele uma foto, logo do início de uma documentação num prédio que a gente fez recentemente um projeto. Acho que a segunda imagem é o prédio. O que que eu fiz? Eu escureci coloquei em transparência, né, a foto da imagem, não lembro direito, e botei dois caras descendo. Cara, só aquilo ali, a gente abriu numa reunião virtual, aí abrimos o documento junto. Na segunda página, para aí. Caramba, que legal, não sei o quê. Tá, como é que você fez isso? O pessoal fica até muito espantado, né? Cara, como é que você conseguiu colocar o boneco ali? Tá legal, os recursos aqui, as ferramentas que a gente utiliza para entregar da melhor forma para você entender. Era um projeto só para acesso por corda. Não, bacana. E se fosse para andar em suspenso, tem como colocar? Tem. Você faz no caso aí no Verhage, você tem como colocar corrente, por exemplo, simular um cabo de aço. Tenho, aqui eu Mas, tenho em cara, Oder aqui, ó, valia. tudo que eu não tenho nos temas anteriores, né? Eu tenho Jag System, eu tenho placas de ancoragem diversas, eu tenho parede, eu tenho treliça, né?
guinchos. Isso porque eu estou exibindo aqui, tem quase 200 ferramentas a menos que nem estão aparecendo para mim para não sujar muito a minha área de trabalho aqui, né? Mas as possibilidades são absurdamente incríveis, né? E o desenvolvedor, ele é da área, né? Então ele pensou em tudo, o encaixe das peças, calcular força, calcular ângulo, fazer o cálculo de vetor, poder Proteção de exportar. corda ali, ó. Proteção de Sim, corda, para você colocar que precisa ter o gerenciamento de bordas na não. edificação, Essa proteção aqui, ó, eu dou o zoom nela, é a mesma que eu instalei isolamento lá aqui, ó. embaixo. Né? E o que você não tiver no VHeiger, você vai lá depois em imagens, você importa a imagem e cola a imagem aqui dentro e bora. Ilustra em cima Isso, dela. É aquela coisa, né? exatamente. Um exemplo que eu dou é assim: existem pessoas que compram roupas em atacadão. E tudo bem, cada um tem um bolso, cada um tem um gosto, cada um tem um objetivo, né? Mas tem os caras que procuram o alfaiate, entendeu? É outro tipo de corte, é outro tipo de proposta. E ele sabe que ele não vai pagar cinquentão numa camiseta. Ele vai pagar 350 para fazer um ajuste numa camisa. Só que aquilo vai cair tão bem nele, pro evento que ele vai, ele precisa daquela necessidade muito específica, muito bem detalhada. E aí, esse é o mercado que eu sugiro que vocês busquem, né? É o micro nicho. Então, você tem um grande nicho, onde geralmente em grande nicho você tem muita concorrência, então você tem um esforço maior para aparecer, para ganhar sua fatia de mercado e para trabalhar. Mas você também tem muita demanda. E ali tem clientes que vão dever para você, não vão te pagar, não estão se importando com o que você faz de qualidade, querem só um certificado, querem só um ponto para se prender, para não se prender em cordoalha de para-raio, né? Mas tem aqueles clientes que querem que você apresente um projeto, que uma reunião antes, que quer fazer ajustes, que quer algo realmente com nível de excelência muito acima da média que o mercado está oferecendo para ele. Aí você escolhe, né? Atender 10 trabalhos de R$ 1.000 ou um trabalho de R$ 10.000 e alguém que vai realmente dar o valor que seu trabalho merece, te indicar para outros parceiros dele. E aí você começa a atender uma fatia de mercado ultra exigente, porém mais desafiadora, exige um investimento maior em qualidade e tecnologia, como o VHeiger, né? E aí você começa a atender um perfil de cliente que é até prazeroso, sabe? Porque você fala, pô, atendi o que esse cara pediu, meu, pô, deu certo, e deu tudo bem, e o pessoal aprovou, por quê? Foi o material todo, né? Os bastidores todos estavam muito bem esclarecido, e aí depois que o cliente aprova o serviço e você fornece o material final para ele desse nível, você já está fazendo um pós-venda ali valiosíssimo. Ele não só vai voltar a comprar com você, ou te pedir novos treinamentos ou novos serviços, como você pode entrar com serviços diferentes do inicial, do contato inicial, né? Entendendo o perfil do cliente e mostrando através do Verheiger o que ele pode fazer para melhorar o processo dele. E com coragem, Matoshi, assim, o mercado ele é muito ruim mesmo, muito, muito ruim. Então, assim, o pessoal costuma entregar quase nada, né? Quase que um esboço de alguma coisa, representação, então, não existe. Cara, realmente você chega com um modus operandi de trabalhar diferente. Cara, é o que o Matoshi falou, tem públicos e públicos, né? O cara que quer pagar o mais barato possível, mas quando você mostra já desde o início o teu diferencial, eu acabei de fechar hoje, pessoal, tem um projeto que eu vou usar o Verheiger com certeza, que é para uma encosta. Esses dias eu fiz até um stories, né? Mostrando uma encosta, atrás de um prédio, Uhum. falando, olha, só precisa descer aqui nessa encosta para fazer limpeza, né? Da base ali do prédio. E aí, como é que você faria? Linha de vida, ancoragem? Eu fechei hoje a proposta. O projeto, só o projeto, estava R$ 7.500. Na verdade, o que eu cobrei é R$ 12.000 e eu dei um desconto e tal, porque o administrador já me conhecia de outros trabalhos, mas um dos administradores, na verdade, mas ele era novo na edificação e tinha assim um poder, né, de decisão muito pequeno. Mas aí você manda uma proposta. A gente pegou uma parte da parede lá e colocou um carinha do Verhage, só um, descendo a ancoragem lá. Pegamos a ancoragem da Cronos e colocamos. O cara virou e falou pra gente assim: olha, me manda a apresentação da tua empresa. Aí mandamos a apresentação da empresa. Beleza. Falou, ó, o teu valor ficou mais caro. Isso eu já contei coisas similares a isso para vocês em outras turmas já. Você ficou mais caro, mas é difícil realmente não fechar contigo pela
pela qualidade. Então, eles até falam, ó, a gente vai apostar em você. Teve um projeto recente também que eu usei, o Verhaeg, né? O cara falou exatamente isso, ó, a gente tá apostando em você, aí vamos ver a tua entrega, se vai ser isso tudo mesmo. Porque também tem isso, né, gente? Te mostram mundos e fundos antes de fechar, e depois que nós fechamos, a gente tem que realmente entregar um bom serviço. Né? Mostrar que aquilo, aquela promoção, aquela propaganda que nós fizemos, ela é real. E com esse software realmente você consegue fazer. Uma dica que eu dou, né, para quem depois pô, pensar se vai adquirir ou não, porque assim, para mim não vai fazer diferença nenhuma mesmo, porque eu já tenho, já uso, já sou consumidor e já, como é vitalício, tem as atualizações. Inclusive, eu tive até uma atualização recente, Matoshi, de graça, né? Era do 12 passando por 13. Eu falei, caramba, atualizou de graça. Fui lá, Tem atualizei, pô, tá algumas legal. atualizações que elas são gratuitas, né? Que elas estão relacionadas a pacotes nativos do Verheiger e a correção de alguns bugs que os testadores beta, como eu, relatam ao desenvolvedor. E tem atualizações que são pagas, né? Então, quando você compra o pacote padrão do Verheiger, ele tem uma certa quantidade de equipamentos. O pacote Rope Access vem com coisas de acesso por corda, que você pode importar depois também e construir baseado em fotos. Dá um trabalhão, mas você pode fazer depois, né? Então, o cara que está pensando E só vai em depender da, ilustrar, da dinâmica de cada um, por exemplo. né? O Douglas trabalha aí com. Também foi aluno seu, né? O Diego, da Aéreos, também usa o Verheiger. O Douglas também trabalha na área circense, também é da acesso por corda, instalador de ancoragem. Então, assim, tem outras. Acho que ministra treinamento de trabalho em altura também. Então, tem outras vertentes que você pode usar. É o que eu falei, eu uso para isso e já estou mega satisfeito com o que eu tenho. E aí, claro, o momento de cada um, verifica depois com tranquilidade. Se não for o caso de você adquirir isso por agora, tá um pouquinho complicado, início de ano, escola, tudo junto, PVA, que a gente sabe que tem bastante conta no início. Cara, procura esses caras que já tem, o Paulo, o Matoshi, ou quem for adquirir, né? Troca uma ideia, Rodrigo, alguns caras compraram, você conhece alguém? Eu não vou poder ilustrar para vocês que o tempo aqui já está no limite, mas tenho certeza que tem um outro aí que pode te ajudar, uma tocha, criar alguma coisa, já para você sentir o gostinho do negócio, né? Já, pô, uma tocha, o Paulo, o outro, né? Pô, me ajuda aqui a fazer uma proposta bacana para isso, ou me ajuda com esse cliente, fechei um. Já insere isso devagarzinho, só para você sentir, que você tem ideia. Agora, quem tiver numa condição financeira um pouquinho melhor, e eu vou falar da minha pessoa, né? Eu sou viciado nessa questão do trabalho em altura e ancoragem. Então, tudo que é ferramenta nova que aparece, dispositivo e tal, eu quero ter, eu quero consumir para ver realmente, para entender, né? Para falar, cara, é da minha área que eu trabalho, né? Da área que a gente trabalha, a gente está envolvido em tudo, né? Não ter tanta segmentação. E como é algo que realmente ajuda bastante, tenho certeza, pessoal, que vocês vão gostar muito, vão utilizar e vão colocar nas suas documentações, na proposta, treinamento, plano de resgate, manual, e vai dar super certo, tá? Matoshi, se Beleza? você quiser. Da minha parte, Rodrigo, o que eu precisava apresentar para você está aí, né? Eu deixo aberto aí, ó, se alguém tiver mais algum comentário, alguma dúvida aí. Os links que eu passei, né? Se o pessoal percorrer as redes aí, ver os links e o próprio site do Verheiger, tem muita informação lá, né? Nos meus vídeos no canal Jason Matoshi, eu também mostro muita coisa lá, né? Só falando do Verheiger. Se ainda assim tiver alguma dúvida, né? Basta vocês deixarem lá no, algum comentário que a gente esclarece, mas vocês vão ver que a coisa, ó, olha a ilustração do Fonseca aí, não tem muito truque, né? Um negócio desse aí, ele importando a imagem, ele constrói essa ilustração aí, e se ele for assim, tiver muita dificuldade, a parte do Verhager deve ter levado uns 15 minutos. Vocês verem, né? O prédio é esse aqui. Tá aparecendo aí, né? O Sim, prédio é esse aqui. A gente simplesmente, cara, escureceu um pouquinho o prédio, colocou dois profissionais descendo. Depois a gente utiliza aqui para falar que precisa de proteção de borda, os equipamentos, né, descensor, trava-quedas. Cara, isso para um manual é muito, cara, é muito bacana. É muito bom, né? Isso facilita bastante, tá? maravilha. O Douglas acho que quer perguntar, né, o Douglas? Mais uma perguntinha com relação ao aplicativo. Não, é porque, cara, eu tô simplesmente maravilhado assim, com as infinitas possibilidades que esse aplicativo pode me trazer. Né? Porque eu sou um cara que eu sou muito visual. Então, às vezes eu quero explicar as coisas, eu preciso, né? E eu sou ruim de desenho, ruim que é uma barbaridade.
né? Então, em determinados projetos que eu faço aqui, né, principalmente na área artística, assim, às vezes eu chego a construir umas maquetezinhas pequenas para poder conversar e debater para ver qual é o melhor jeito de chegar. Então, olha o trabalhão todo que eu tenho, né, para fazer, sendo que, cara, isso aí simplifica muito, cara, em todos os segmentos que eu trabalho, treinamento, né, a própria acesso precoce, como o Rodrigo falou aí, cara, as possibilidades são realmente infinitas, tá? Só que tem um detalhe, no treinamento que eu vou ter contigo, né, seja esse na primeira compra, ou seja um, né, que vai ser mais aprofundado depois, eu vejo que esse programa todinho ele é em inglês, tá? Mesmo eu sendo um zero à esquerda em inglês, eu consigo, né, mexer, claro, vai depender muito da minha dedicação, mas eu tenho que ter um nível específico de inglês para poder começar a utilizar esse programa. Não, cara, você consegue com o treinamento que eu te der, e aí a gente grava essa aula, pa- entre aspas, gratuita que você recebe adquirindo o Verheiger e colocando o meu nome lá, né? Com ele, você vai ter o pontapé inicial para fazer as suas principais ilustrações de sistema de posicionamento, acesso por corda, retenção de queda, restrição de movimentação, importar imagens e fazer alguns ajustes. Aí eu te coloco em contato com o Learning Center, né, no link lá, e aí você assiste o vídeo lá. Mas, cara, se você assistir uma aula do Steve em inglês, sem legenda, sem nada, e acompanhar com o teu Verheiger do lado, você entende tudo. E o que você não entender, você vai me procurar depois. Eu não vou te dar uma aula, mas eu vou te dar o direcionamento para você conseguir construir. Se você falar, Matoshi, travei aqui, eu não consigo, cara. Aí, isso, o Paulo tá aí também, né? E o Paulo já teve algumas dúvidas assim. E a gente, não lembro se foi com o Paulo ou com outro usuário do meu grupo de mentoria. Então, assim, o coleguinha travou mesmo, não tava achando os botões certos lá. Aí eu peguei uma tarde lá que eu tava com horário livre, nós entramos online, ele compartilhou a tela e resolvemos o problema. Então, e ainda assim, se em 60 dias você achar que tá travado e não vai, meu, pede tua grana de volta. E beleza, vida que segue, entendeu? Agora, a garantia que eu dou, assim, que não é difícil você conseguir fazer dinheiro com ele, se você juntar o Verheiger com o método da minha mentoria, que daí eu falo da mentoria porque o treinamento gratuito que eu dou para compradores Verheiger, só do Verheiger, cerca de 2, 3 horas de treinamento, às vezes menos. É só para passar assim as principais ferramentas. E isso é subsidiado pela parceria que eu tenho com o desenvolvedor. Se você falar, cara, tá muito básico, preciso de mais coisa, aí vim para minha mentoria, né, é um curso à parte, onde a base dele é o Verheiger e as estratégias que eu passei agora. Aí eu te pego pela mão, te dou um treinamento particular, e aí a gente faz você andar devagarzinho, desde o engatinhar até chegar no ponto de você produzir as suas ilustrações já no nível intermediário, né? Mas não é necessário, cara. Nenhum dos compradores Verheiger aí, né, que estão no grupo, com a instrução básica que eu dei para eles, foi possível já. O Fonseca está apresentando o projeto, o Paulo está aí, né, impactando os clientes dele com os projetos dele de acesso por corda e supervisão, resgate. O Finelli com o livro dele, então você tem os estudos de caso aí muito visíveis, né, e com caras já consagrados no mercado. Aí os meus conteúdos também, aí já é apelação, né? Eu produzi conteúdo com o Verheiger, mas está lá no meu canal também. Então é uma compra sem risco, né? Se você vê que não serve para você, você pede sua grana de volta. Se em 60 dias você não conseguir ter essa certeza, aí você perdeu grana mesmo, entendeu? Mas em 60 dias você já vai conseguir produzir novas fontes de renda utilizando o Verheiger ou para criar plano de resgate ou procedimento padrão, ou apresentar para os teus clientes o que você vai fazer na empresa deles, né, o dia a dia, do seu plano de trabalho, de forma absurdamente à frente dos seus concorrentes. Eu dei até um Google aqui, ó, gente, para vocês darem uma olhada, o tanto de imagem que já tem. Inclusive, você, claro, dependendo aí da questão de direitos autorais e tudo mais, você pode até tentar utilizar. Mas isso aqui é algo assim que te limita, tá? Porque com o aplicativo você consegue colocar a foto, o prédio do cliente, o telhado do cliente. Depois eu vou tentar mostrar algumas coisas que a gente fez com telhado. Poxa, com telhado linha de vida, então, assim, é surreal. Porque, o que que é surreal? Porque é simples,
e você coloca no telhado lá o boneco com talabarte, né? A pessoa ali, o usuário com talabarte. Você coloca dois usuários, escreve lá dois usuários. Se utiliza ali, se você utilizar ele então com uma ferramenta que é o Canva, um PowerPoint, caramba, é muito É, eu bacana, uso, muito eu bacana. uso uma mistura bem equilibrada de Word, PowerPoint, Canva, o Verheiger e um link chamado remove.bg. Ele remove o fundo das imagens, deixando só a imagem que você quer com o fundo pixelizado, no fundo transparente. E é tudo gratuito, né? Só o Verheiger que é pago, né? Mas o Canva e esses outros aplicativos que eu ensino para construir aula, igual as aulas que eu mostrei para vocês agora, tem que ser a mistura desses três caras aí, né? E aí você fica invencível, cara. Você fica invencível, você salva em PDF, você pode criar material aí para chamar a atenção de novos clientes usando iscas digitais em redes sociais, você pode criar perguntinhas, né? Você pode o Canva animar ilustrações nativas do Verheiger jogados no Canva e aí dê asas à imaginação, né? Exatamente. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta relacionada aí ao software ou algo que o Matoshi comentou? Não? Eu também achei que foi tudo muito bem explicado, tá, Matoshi? Pô, apresentou aí muito bem o aplicativo, né, falou sobre as funcionalidades ali básicas, como a gente pode utilizar, você já, pô, foi além até do que eu imaginava. É impressionante, né, gente, que eu acho que eu tenho o aplicativo há uns 2 anos, sei lá, É, por aí. disso. E assim, você sempre traz uma novidade. Você vê, né? O Paulo já tem o aplicativo também, já trabalha e é sempre bom a gente ver essa nova vertente, ele apresentando ali com um caminhão, em outras perspectivas que a gente às vezes nem imagina. Bom, pessoal, fica aqui, assim, na verdade, orientação até, para que quando possível vocês procurem uma tocha. Não sei se tu, no início acho que você colocou, né, teu contato, né, Matocha? Mas eu mando lá É, no grupo também, pessoal. você tem o contato do pessoal no seu grupo privativo aí, a gente pode deixar você como um meio de consulta para os demais aí que tiverem interesse, né? Mas pesquisem antes, dá uma olhada nos vídeos lá meu, procura, dá Sim, um Google aí, ó, entre em outros sites, você vê que tem cara dá do mundo um. inteiro usando isso aí, cara, o mundo inteiro. Tem um manual muito bom de espelho resgate italiano, que também foi construído todo no Verheiger, né? Se vocês procurarem aí, talvez vocês consigam um link, né? Eu não tenho ele aqui agora, né? Eu acabei vendo no meu correria do dia a dia aí. E aí, para você que está na live até agora aí, né? Eu ofereço aí um número de licença. Hoje, esse número de licença custaria em torno de 1.200, R$ 1.300, né? Que é US$ 245 vezes a cotação do dólar do dia. Eu até tenho aqui na própria telinha do Verheiger aqui, né? Para a gente ver. Então, conforme vocês viram anteriormente, aí US$ 245, hoje vai dar cerca aí de R$ 1.300. Eu tenho um número de licença que eu tenho disponível para oferecer nos próximos eventos que eu vou fazer aí nos próximos dias, né? A R$ 850. Esse valor dá direito a uma instalação, uma máquina só. Você não vai conseguir pôr em duas, dá direito a uma máquina só. Vai ter o mesmo suporte técnico comigo, que nós vamos ter que fazer ativação. E aí, por ser um valor com desconto, eu não consigo outra forma de pagamento a não ser um Pix à vista. Porque daí eu pego esse valor, tenho que fazer a conversão, fazer uma forma de pagamento aceitável lá para ele. Aí a gente ativa esse número para vocês. Eu tenho só um número e eu não sei quanto tempo eu vou estar com ele disponível, né? Eu tenho outros eventos nessa semana também e ele está disponível para oferecer para novos usuários, né? E eu não sei quanto eu vou estar com ele disponível. Então, se você achar que é uma boa aí, economizar aí 400, R$ 500 fazendo essa aquisição. Depois da live, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, o Fonseca tem meu contato aí. Se não, você me liga depois quando você puder, né? Se eu tiver ainda com algum número disponível, vira e mexe, o Steve me libera alguns lá. Conforme eu usei na primeira turma que o Fonseca tava, a gente conseguiu fazer um preço bem mais em conta para todo mundo, né? Mais ou menos o valor que eu estou oferecendo agora. Só que era um grupo para 10, eu estou oferecendo um para um usuário. Aí vocês me procuram depois. No mais, aí eu agradeço a atenção de vocês. Espero que realmente eu tenha conseguido dar ideia das possibilidades, né?
E eu realmente não podia segurar essa informação comigo. Quando eu vi a possibilidade dele, eu perguntei por que que esse negócio não estourou ainda no Brasil. Uma das coisas é o idioma, outra coisa é que ele, o próprio desenvolvedor, não faz grandes investimentos em marketing digital no Brasil. A ideia dele é para atender o país dele, os países que falam inglês já tá bom demais, né? Aí eu falei, eu vou trazer para o Brasil, então eu faço a correria aqui para viabilizar. Então, eu passei a ser um representante, estou à disposição de vocês para dúvidas. E comprou, você já viu, uma compra sem risco. Não gostou, 60 dias seu dinheiro é devolvido. E aí o que você usou nos 60 dias, você já conseguiu fazer dinheiro, fica para você, beleza? O Steve devolve o investimento e vida que segue. Mas você vai ver que facilita muito. E sabendo atingir o micro nicho de mercado seu, você vai chegar num cliente que vai dar valor para isso e aí você entrou, você não sai mais. Não, bacana. Pô, que bom. Obrigado, Matoshi, até por essa condição aí para a galera que está aqui. Até se ninguém for pegar depois, você me avisa, e aí eu vou. Douglas, não, então deixa pra lá. Já tem interessados aí. Mas depois eu converso contigo porque eu realmente quero ver uma possibilidade de compras aí pro galera da turma, né? Investir de novo isso. Pena que hoje, cara, eu pensava que ia dar muita gente aqui na aula, infelizmente não deu. Não sei se eu avisei em cima de novo. Enfim, mas depois eu quero realmente propagar um pouquinho mais isso, Matoshi, e de repente até sortear uma licença aí mais para frente aí para os alunos ou em algum evento, mas eu vou conversando contigo. O Douglas já está interessado, né? Quem mais estiver interessado depois conversa com o Matoshi também. Vale a pena, tá, pessoal? Tô ganhando nada. É o que eu sempre falo, cara. Ó, fazer curso não é algo que me dá dinheiro. Se eu for pensar na hora a hora que eu gasto aqui, né, estando ao vivo aí com a galera, fazendo curso, vocês sabem que eu não faço curso todo mês. A última abertura de curso foi ano passado, acho que em abril, final de abril para maio. Estamos até agora aí. A gente só fez algumas masterclass, cursinho pequeno. Então não é algo que eu vendo aí, que me dá dinheiro, é realmente para melhorar esse setor, para criar parceiros, para criar um relacionamento. Eu penso muito mais nisso e melhorar mercado do que ganhar dinheiro com isso. E claro, se a gente puder ganhar dinheiro também, é o que garante o leite das crianças, como eu falei, é bom. Então, tudo que eu for trazer pessoas aqui oferecendo soluções é realmente para ajudar a melhorar o setor aí, que é muito ruim, porque assim, é o que eu sempre comento, a gente tem que explicar para o cliente por que que nós estamos fazendo certo e o mercado trabalha de forma muito errada, e isso parte também da documentação. Não, mas eu não quero uma documentação que nem a sua, não, por exemplo. Vou compartilhar aqui de novo rapidinho, só para vocês terem ideia, prometo não tomar o tempo. A documentação aqui, ó, tá aqui embaixo, ó. Cadê? 84 páginas. Tá aqui, ó. Eu explicar para o cliente por que que a minha documentação tem 84 páginas, e por que que ele, né, é diferente do cara que entrega uma RT e um projetinho simples, é sacanagem, né? Então, assim, por quê? Porque tem a parte de manual do sistema de ancoragem. O manual parte o quê? Como é que é a conexão, como é que é a ancoragem. São duas pessoas, tem um descensor, tem um trava-queda, e se for um sistema que envolve andaime suspenso, que a grande maioria nem sabe, né, que o dispositivo, a fixação em si tem que ser diferente, vai envolver um pouco mais de páginas e por isso a gente precisa desse recurso, para ilustrar melhor, tá? Então, Matoshi, mais uma vez, cara, muito obrigado. Estou sempre à tua disposição, se precisar. Galera, depois chama o Matoshi, conversa com ele, independente se é para compra do aplicativo ou não, um cara que tem uma experiência com trabalho em altura gigantesca. Talvez você já conheça ele, sem até lembrar do nome do Salvamento Brasil, lá do YouTube, que ele tem há muito tempo, com vários bizus lá de sistema de montagem de tripé, equalizações, sistema de vantagem mecânica. Certamente vocês já viram esse cara em algum lugar, talvez até não, nem lembrem. Então, um cara que tem muito conhecimento que vai te proporcionar, de repente, uma parceria para alguma situação de trabalho, oportunidade, fazer ilustração para você, documentação, NR35. Dá uma conferida lá no YouTube, no canal dele, inclusive até é um objetivo meu, Matoshi, agora em março, né, tentar colocar conteúdo em YouTube também. Eu tenho você como uma das referências que, né, há muitos anos faz isso. Então, gente, tá aí um excelente profissional para vocês, né, sugarem na medida do possível conhecimento, trocar, fazer parceria também, tá?
Se ninguém mais tiver nada para falar, né, vou deixar as palavras finais aí pro Matoshi e a gente encerra por hoje, tá, minha gente? Então, beleza, pessoal, agradeço vocês aí. Depois do término da live, eu ainda vou ficar no WhatsApp aí um tempo aí, se alguém quiser me procurar lá, estou à disposição, tá bom? E sucesso na carreira de vocês aí. Pensem sempre em horas de trabalho, tudo que você puder fazer para tornar as etapas do seu trabalho mais adequadas e mais ajustadas, evitando retrabalho, tornando os processos mais rápidos, mais claros, mais objetivos. Teu cliente está vendo isso, né? O cliente que a gente quer atender, ele observa essas coisas e você ficando mais tempo em coisas prazerosas com a sua família, investindo numa melhoria, né? O Verhager pode te dar uma pincelada nisso ou talvez uma solução perfeita para você com o tempo que você ganha com ele e a possibilidade de novas fontes de renda também. Então, vou ficando por aqui. Obrigado pela participação de todos. É uma honra aí estar com um cara pioneiro aí nessa questão de mentoria, de ancoragens, né? Tem o próprio produto aí. Então, agradeço mais uma vez. Se precisou, Fonseca, estou à disposição. Boa noite a todos aí. Muito obrigado. Um grande abraço, Matoshi, fica com Deus. Gente, até a próxima, tá? A gente marca nova aula aí mais para frente, vai avisando vocês. Um grande abraço, muito sucesso a todos, boas instalações e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Valeu, Matoshi. obrigado. Valeu. Recording stopped.